Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Demos glórias a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, que Ele nos concedeu e que continua exageradamente a nos conceder. Ele está te dando um bom dia com o nascimento do sol. Ele está dando um bom dia depois de uma noite de descanso. Ele te chama a um bom dia pela sua saúde, mesmo enfraquecido, debilitado, mas você consegue trabalhar, levar o pão para a sua mesa, para as bocas da sua casa. Você está vivo, você está pensando, você tem uma consciência, você tem uma clareza, e por menor que seja sua fé, ela existe aí dentro de você. Todos nós que somos imagem e semelhança de Deus, temos nem que seja uma microscópica gota de fé, nós temos. Porque Deus gotejou dentro de nós a fé pelo hálito da vida, e nós que somos encarregados de fazê-la crescer, regando-a no dia a dia, através das orações pessoais, comunitárias, através dos sacramentos que a nossa igreja carrega como um elo ou uma aliança desde os primórdios dessa igreja, instituída por Jesus. No tronco de Jessé brotou este rebento. A igreja que frutifica como uma parreira de uva, dando frutos e frutos em abundância, que transformam e traduzem num alimento do próprio sangue do Cordeiro, imolado na cruz e imolado na hora da missa, e este corpo, que é o trigo moído, pisado, debulhado, amassado e cozido no forno, é o mesmo Jesus que nasceu nesta terra, semeado nesta terra, ceifado nesta terra, amassado nesta terra, debulhado nesta terra, e depois de muito amassado, foi colocado no túmulo, no forno, onde ali ele se tornou o alimento para nós, ressuscitando, inaugurando, depois de ressuscitado, uma igreja valente, uma igreja navegadora, audaciosa, no sentido de caminhar, nunca retroagir, amedrontar. Enfrentou tantos bárbaros, enfrentou tantos inimigos e continua os enfrentando no dia a dia, através daqueles que perseguem-na. Eu digo que a igreja é como um navio como uma nau que precisa içar as velas, e as velas estão içadas, e o vento do Espírito sopra em suas velas, e nós vamos remando, junto com o motor, que é o próprio Espírito que age em cada um de nós, e essa nau vai navegando, enfrentando ondas, tempestades, enfrentando barreiras. E quantos navios piratas a cercam, atiram nela, atiram pedras, atacam seus sacerdotes, atacam sua hierarquia, fala mal, declama mal contra ela, contra toda a sua hierarquia, contra todos os sucessores de Pedro, a igreja de Jesus. Mas ela vai em frente, ela não para guerrear, ela não usa nenhum argumento terreno contra as forças do mal, porque ela não precisa, ela é verdade, ela é caminho e é vida.
E essa igreja tem um destino e um objetivo: chegar ao porto seguro da igreja triunfante, onde o Pai nos aguarda como o pai do filho pródigo, ansioso, com os olhos lacrimejantes, esperando-nos na varanda, que cheguemos para que Ele debruce sobre nós e nos adentre na mansão do paraíso eterno, onde apenas luzes, onde apenas alegrias, onde a vida reluz, onde os anjos cantam as mais belas melodias que jamais ousamos ter ouvido na terra, mas ali ouviremos canções divinas, sacrossantas. Nós ouviremos hinos constantes e permanentes, louvando a Deus, noite e dia, e o dia será um dia eterno. A eternidade será para nós uma grande festa, onde lá estaremos ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda a corte celestial, tanto dos anjos angelicais, quanto de todos os santos de todos os tempos, quantos mártires, crianças, jovens, anciãos, pessoas rejuvenescidas, porque passaram desta vida, onde ela tem um tempo, onde ela é temporária, para uma eternidade. E lá nós seremos felizes para sempre. E para que tudo isso ocorra e aconteça como Jesus nos promete, dentro da sua palavra, das suas promessas de vida eterna, é preciso entrar no caminho, é preciso dar o primeiro passo. Nós sabemos que um passo não nos leva a uma outra cidade, mas quando eu dou o primeiro passo com o intuito de lá ir, aquele passo não me leva, mas me aproxima. E cada passo que eu vou dando, eu vou aproximando do objetivo e daquele lugar. Ir a Deus, ser santo, ir para o céu, ir para a companhia do nosso Pai, é só dar o primeiro passo. Jesus veio nos ensinar e veio mostrar o caminho do céu. Ele veio direcionar-nos como um pastor direciona as ovelhas às pastagens verdejantes, às águas cristalinas, a um lugar de repouso, de silêncio, onde só escutamos o barulho das águas correndo, o canto dos pássaros e a grande luz de um sol luminoso, fazendo com que as cores das flores brilhem no sol primaveril, onde borboletas das mais variadas cores saltitam de flor em flor, buscando néctar. E ali está o pastor nosso de roupagem branca, alcançando-lhe os pés, deixando à mostra metade das suas chagas, dos seus membros inferiores, onde o punho da sua manga, de uma túnica larga, confortável, branquíssima, alcança os punhos, onde ele deixa à mostra também suas chagas. Em uma mão segurando um cajado, na cintura um cinto dourado mostrando sua realeza, e o rosto, um sorriso
que nos enche de segurança. Ele nada diz, pois ele já disse tudo o que precisava. Apenas a aparência, a posição que ele se encontra, é uma posição que tem uma linguagem, a linguagem como que ele se dissesse: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, onde está preparado para vós o banquete eterno. Porque eu estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste o alimento, estive com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste. E nós perguntamos: quando, Senhor? Nós nunca vimos tanta beleza no vigor de um jovem de 33 anos. Ele diz: quando fizeste isso ao menor dos seus irmãozinhos terreno, era exatamente a mim que fazias. Em qualquer criatura humana, ali estou eu. Por isso sempre digo que tudo que fizerdes ao menor dos seus irmãos é a mim que o fazeis. Tudo que quiserdes, tudo que quiserdes para vós de bom, fazei vós a eles. E o que não quereis para vós, também não façais aos outros. É a lei do amor. É a lei, é exatamente o preço da passagem para entrar neste espaço onde apenas os puros entrarão, os santos entrarão, os eleitos entrarão. E se nós viemos do nada à existência, foi exatamente o Criador que nos trouxe, porque desde toda a eternidade, grávido de nós, Ele estava. E no devido tempo Ele nos trouxe do nada à existência, exatamente para fazermos a experiência de Sua glória, para com Ele exercermos a glória de Deus na nossa fé, na nossa transformação, na nossa conversão, na nossa metanoia, na nossa mudança radical de vida. Obedecendo na íntegra o Pai, com os mesmos movimentos e as mesmas moções do Espírito, atuando em Jesus, na Virgem Maria e todos os mártires que vieram depois de Jesus, porque muitos morreram para edificar a igreja. Precisou de muito sangue de mártire para ser argamassa, para que fosse edificado o edifício espiritual da igreja. E quando mais eram martirizados pelos anticristos, que em todo o tempo da história cristã, da era cristã existe, mais adeptos ao martírio vermelho aumentava. E nós podemos perceber algo muito interessante hoje. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia que assola o mundo inteiro. Toda a superfície global, de ponta a ponta, em toda sua extensão, em todos os cantos e recantos, existe um vírus atacando e destruindo, matando sem dó e piedade. E nós ficamos muitas vezes apavorados, usamos recursos que temos, buscamos
Estamos buscando com ansiedade a vacina. Trabalharam assiduamente os cientistas para confeccionarem essa vacina em várias nações. Muitos países já estão inserindo-as nos civis do mundo inteiro, de vários países. E quando nós vemos essa luta contínua contra a morte, contra o vírus, imunizando-se contra o vírus, eu fico tristemente pensando: por que as pessoas que são idosas, as pessoas adultas, as pessoas que já têm um espaço terreno aqui na Terra, buscam esse recurso a todo custo e a todo preço? E por que no mundo inteiro, com exceção de alguns lugares, mas eu digo que existe a clandestinagem, matam vidas de pessoas indefesas, crianças que já estão vivas e vindo à vida para ser como um de nós, para fazer diferença na história como muitos de nós, porque é do plano de Deus vir à vida, ser bem-vindo à vida. E, no entanto, o sangue inocente de crianças está escorrendo pelo globo terrestre, onde de tempos em tempos um país, uma nação, um lugar abre uma lei permitindo o aborto. E os países que não é permitido pela lei o aborto, existe o aborto ilegal, onde muitos médicos, onde muitas enfermeiras, onde muitos hospitais fazem esse tipo de trabalho, de arrancar violentamente das entranhas de uma mulher, filha de Deus, um outro filho de Deus. Não é à toa que em tempos passados, num bairro de Nova York, uma imagem do menino Jesus do tamanho da que o sacerdote usa na noite de Natal, deitado numa manjedoura, e ficou empapado em sangue. Era Deus falando através daquele sangue sobre Jesus, que quando nós matamos uma criança dentro de nós, por que não a evitamos? Por que a carne grita? Por que o pecado leva a um assassinato tão brutal? E por que nós ficamos tão apavorados dizendo que o Covid mata, sendo que eu procuro voluntariamente alguém que é capaz, um remédio que é capaz, numa farmácia, em algum lugar, que pode derreter uma vida dentro de mim, e eu posso expeli-la num vaso sanitário da descarga. E outras crianças que são tiradas, são vendidas para as fábricas de cosméticos para fazer cremes anti-rugas e outros mais. Deus está falando claramente para nós. E nós não estamos entendendo essa língua, essa linguagem do Criador. Nós não entendemos as lágrimas de Nossa Senhora, que é mãe de todos os inocentes, porque quando Jesus nasceu foram muitas crianças que foram arrancadas violentamente dos braços de suas mães e trespassados à espada, porque eram, dentro da loucura de Herodes, um concorrente ao trono. Mas todos eles santificaram porque morreram pela causa de Cristo.
E as crianças que estão morrendo, elas já são crianças, já são filhos de Deus, estão em um período de formação, caminhando para o nascimento. Mas uma coisa é certa, e eu digo claramente porque a ciência, ela sabe. Se a ciência não consegue saber, a espiritualidade nos ensina e nos mostra pela própria experiência de interceder pelas pessoas, atender as pessoas em orações, que toda mãe ou toda pessoa que ajuda num processo de um aborto não espontâneo, mas um aborto forçado, esta pessoa nunca mais terá paz e sossego em sua alma. Essa pessoa sempre terá uma inquietação na sua consciência, porque na hora da matança, levado por uma avó, levado por uma mãe que diz não é hora, às vezes pela vaidade de um corpo que quer manter esbelto, ou porque acha que não é hora por causa de uma faculdade, de um trabalho, de uma idade, mas mais tarde arrependerão de uma forma muito dolorosa o filho que foi lançado fora, arrancado à força, sem direito a defesa nenhuma. Enquanto que nestes tempos de pandemia, enche-se container de cadáveres congelados porque não tem nem lugar para sepultá-los. E o número de pessoas que são abortadas, arrancadas do seio de suas mães, é um número muito maior do que bater o recorde, bater recorde nos Estados Unidos de mais de 4.000 mortes em um dia. Mata-se muito mais do que isso de criança no mundo por dia, há tanto e há tantos tempos. Antigamente o processo era remédios de raízes, e na medida que o tempo foi passando e evoluindo, hoje a tecnologia para a morte, para a condenação de um bebê que não tem culpa de nada, é rápido, eficiente, ninguém vai perceber, ninguém vai saber, mas a sua consciência silenciosa guardará como um segredo, e um dia diante de Deus teremos de dizer para Ele, teremos de nos envergonhar diante dele, porque matamos um semelhante que era alguém que tinha o direito de vir à vida e ser feliz, como eu. E se alguém disse que sua mãe rejeitou, que a minha mãe rejeitou-me, eu entro num processo de depressão, quero morrer, eu brigo, eu simplesmente me rebelo, me revolto, eu entro num processo muitas vezes de uma depressão terrível, preciso ir ao médico, tomar remédio, como tantas que eu conheço, nunca dão certo com a mãe ou com o pai que rejeitou, que quis abortá-los e vieram ao mundo. E hoje têm o direito de defesa e adoecem quando estão numa idade em que descobrem, e quando não descobrem, eles sentem dentro de si, no inconsciente, onde a consciência não chega, este drama de ter sido rejeitado. Não sabem o que aconteceu, mas sentem algo ruim, depressivo, que a pessoa não consegue detectar nem diagnosticar, e nem o médico idem. É uma criança que tentaram tirá-la à força. Muitas pessoas que têm medo de altura, muitas vezes esse medo terrível, esse pânico de altura,
foi exatamente um perigo de um aborto, o quase abortar, que Deus salvou, que algum acontecimento desviou para que ele viesse. Alguém sugeriu, alguém pediu, alguém implorou e a criança nasceu. E olhando a história de tantos que são revoltados, são doentes, pensam em suicídio, odeiam a própria mãe ou o próprio pai que os rejeitou quando estava na barriga, no ventre da mãe. Agora imaginem. Já pensaram na contradição de tudo isso? E se fosse você? Se fosse você o rejeitado ou a rejeitada? Como que você seria hoje? Qual o seu comportamento? Será que você teria paz no seu coração? Será que você não teria amargura, uma revolta com a sua genitora, o seu genitor? Agora imagine uma criança que foi morta. Ela foi rejeitada e foi apagada e foi desterrada desta vida. E se ela estava num processo embrionário de crescer a cada semana, desenvolver a cada semana para vir do nada à existência, já era plano de Deus, já era plano do Criador. E nós interrompemos e destruímos o sonho de Deus, matando um filho dele, porque todos nós, pais, avós, bisavós, tetravós, pai ou mãe, genitores de uma prole de 20, 30 filhos, não são pais, são filhos de Deus. São pais pela responsabilidade que Deus deu a eles e a autoridade de educá-los, de levá-los à maturidade, de dar a eles uma fé sóbria, sólida, uma fé carismática, expectante, dar e mostrar para eles os valores da vida, os valores éticos, religiosos, e fazer dessa pessoa gente, fazer dessa pessoa um ser humanizado, porque quanto mais humanos somos, mais divino nos tornamos. Por isso que Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos, e não o contrário, crescei-vos e destruí aqueles que virão de dentro de ti, que através de um ato de amor, dentro de um orgasmo de amor, foi elaborado esta criança que lutou tanto para alcançar o óvulo materno e vencendo milhares de killer ou milhares de outros espermatozoides, alcançou apenas ele. Exatamente este que salvou, que fez uma luta terrível para nadar até alcançar o óvulo dentro do ventre da mulher, este que foi vencedor e eleito por Deus, é degolado, é destruído, é derretido, é triturado, é lançado num vaso de uma privada e dado descarga, ou no lixo hospitalar, ou no lixo de qualquer lugar, derretendo com o tempo, dissolvendo no próprio nada. Perdão e misericórdia, Senhor. Perdão se o Senhor quer nos falar, está nos falando e muitos não estão entendendo absolutamente nada dessa pandemia. Mas a pandemia maior é a morte. A pandemia maior é o desejo que o outro morra. A pandemia maior é quando nós falamos mal uns dos outros e destruímos o bom conceito que existe naquela pessoa.
Pandemia, Senhor, é quando eu deleto pessoas da minha vida, da minha roda de amizade. Pandemia é exatamente quando eu mudo de passeio, eu mudo de direção para não passar perto daquele que está vindo. Pandemia é o desamor que cresce a cada dia. Pandemia é exatamente o que está acontecendo hoje, onde ninguém quer conversar com ninguém. Está tudo na base da ponta do dedo no celular, escrevendo mensagens uns para os outros, mas ninguém quer mais atender telefone. As pessoas têm preguiças de dialogar, de conversar. As pessoas mostram impaciência dentro disso, porque todo mundo quer é correr e fazer e acontecer, é morrer precocemente, é cair na bilosca mais cedo, porque o mal está ferroando uma vara de ferrão como se ferrou um gado, para que ele ande dentro do corredor da morte para ser abatido. Do mesma forma, o mal está fazendo assim conosco, estava nos levando à matança, a correr e a correr, a viver no frenesi desenfreado, onde a única coisa que me esperava não eram os lucros, mas ao contrário, eram os prejuízos de uma vida corrida, estressada, onde o prejuízo era muito maior do que os ganhos, como muitos estão enriquecendo, enriqueceram, mas não param, porque a fome é incessante. Quanto mais tem, mais quer. Desplugar do que tem jamais é querer mais, como tio Patinhas, do Walt Disney. Nadar nas moedas, nadar no dinheiro, dispor delas para ajudar alguém jamais. É a velhacaria, é passar a perna, é ganhar mais, é lucrar mais. E digo, será que essas pessoas vão querer ser sepultadas no próprio dinheiro? Será que essas pessoas querem ser sepultadas em caixões de gaveta, cheias de dólares, de euros, de ouro, de contas bancárias, de cartões de crédito altíssimo, de cheques especiais? Perdão, Jesus, e misericórdia. Nessa noite, Senhor, eu faço um desabafo, porque meu coração dói, arde de dor. Diante de tudo isso que nós vemos, onde o mundo chora a morte de tantos, mas não choraram a morte de uma criança abortada, ao contrário, é um silêncio total. É um silêncio de peso de consciência total, real. Perdão, Jesus, e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, por toda a humanidade de todo o tempo, Senhor, que ao invés de ser grato à vida que nos destes, à morte pela qual passaste para nos dar vida e vida em abundância, ao contrário, só pensam e viveram o oposto daquilo, Senhor, que veio trazer alegria. Embora sua morte foi cruenta, ela trouxe alegria, porque trouxe alegria da ressurreição, trouxe alegria da salvação, trouxe alegria, Senhor, da ida aos céus, pelos méritos de vossas santíssimas chagas que se abriram para as nossas curar. E enquanto nós estivermos pecando em pecado, o mundo, quanto mais frio ele estiver e mais distante de ti estiverem, como estão e como estamos, Senhor, as suas chagas não cicatrizarão jamais. Ao contrário, estarão sempre abrindo cada vez mais, porque o Senhor continua morrendo e sofrendo pela criatura humana, filha de Deus, do qual o Senhor é irmão, mas ninguém consegue entender, compreender, agradecer acima de tudo o dom do maior espetáculo da vida, que é viver.
E se o maior espetáculo da vida é este, eu devo dar todo o direito de qualquer criança nascer. Louvado seja para sempre nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.